Reagir ao que esse senhor fala e nós vamos fazer algumas ponderações acerca do que ele fala neste vídeo sobre o anticristo e sobre os desigrejados. Então, vamos dar início aqui à fala dele para que nós possamos depois fazer algumas ponderações e reagir ao que ele está falando. Vamos iniciar. A característica do anticristo: substituição da verdadeira religião. Em Daniel capítulo 8, nós vemos que Antíoco Epifânio, um tipo de anticristo, ele... Vamos parar aqui. Em Daniel capítulo 8, você pode procurar na sua Bíblia, em qualquer versão que você queira, não consta lá o nome Antíoco Epifânio. Para que nós possamos saber que se trata de Antíoco Epifânio e também de Alexandre o Grande, no capítulo 8 do livro de Daniel, nós temos que recorrer à história. Vamos continuar aqui. Ele cessou, ele proibiu que o sacrifício fosse feito no templo. E em 2 Tessalonicenses 2,4, Paulo diz que o anticristo será assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo. Vamos aqui parar para falarmos sobre essa questão também de 2 Tessalonicenses capítulo 4. Em nenhum momento a palavra anticristo aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 4. Alguém pode questionar: mas precisa a palavra aparecer para que seja o anticristo? Nós, primeiro de tudo, precisamos entender quais eram as motivações de Paulo ao escrever as cartas. Digo as cartas porque temos a primeira epístola e a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Então nós temos que entender para que e o porquê Paulo escreveu estas cartas aos Tessalonicenses. Primeiro ponto. Segundo, nada tem a ver com a questão de anticristo aqui. A palavra anticristo, mais para frente nós vamos ver isso, só aparece 4 vezes no Novo Testamento e elas estão lá em 1ª e 2ª João. Vamos dar continuidade. Tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O César ele perseguiu, o Império Romano perseguiu o povo de Deus justamente assim, justamente por conta disso, porque ele dizia que ele era uma espécie de Deus. Havia o culto ao imperador e o povo de Deus se recusava a fazer isso. Então, ele concorria com o culto que o povo de Deus prestava. Veja um movimento hoje que carrega um DNA de anticristo, que é o desigrejado. Vamos aqui parar o vídeo novamente. Como eu falei no início, nós iríamos falar sobre, fazer algumas ponderações sobre essa questão de anticristo e a questão de desigrejado. Ele faz referência aqui às pessoas às quais ele chama de desigrejado, como se fossem uma espécie, tenham um DNA de anticristo. Vamos ver um pouco aqui algo sobre essa questão de anticristo. Vamos aqui para uma introdução e definição do termo desigrejado. Percebam, está entre aspas. O termo desigrejado é usado sempre para rotular aqueles que estão fora das denominações evangélicas. Vocês percebem isso? Esse termo é muitas vezes usado pejorativamente, marginalizando assim aqueles que por um motivo ou outro decidiram ficar de fora de instituições religiosas, especialmente as evangélicas. No passado, os crentes que saíam das igrejas evangélicas eram chamados de desviados, também entre aspas. Isso daí é um fato. E neste último caso, os desviados eram pessoas que às vezes se entregavam aos vícios e ao mundanismo. Mas no caso dos desigrejados, nós temos um fenômeno novo no meio evangélico. O desigrejado é uma espécie de evangélico não praticante, chamado por alguns pastores aí famosos de evangélicos não nominais.
Caso este ocorria somente dentro do catolicismo romano. Vocês vão lembrar, se um dia vocês tiveram contato com o catolicismo, e nós temos contato com pessoas que são católicas, elas dizerem que elas são católicas não praticantes. É comum ouvirmos falar sobre católicos não praticantes, como eu acabei de falar. Mas no caso dos evangélicos, realmente temos um fenômeno novo. O termo desigrejado será sempre tratado, entre aspas, aqui, nesse artigo, pois aquele que escreveu o artigo diz aqui que ele entende que estar fora dos templos não é o mesmo que estar fora da igreja, que é o que eu concordo, que é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Os desigrejados são marginalizados de várias formas. Mesmo na mais boa intenção possível por parte dos seus críticos, que talvez seja o caso desse senhor, eles acabam ficando à margem da comunidade evangélica, sendo mal vistos. Isso é um fato. O reverendo aqui, Augusto Nicodemos Lopes, expressa esse tipo de opinião quando ele diz que viver sem igreja está errado. Outros até passam dos limites e acabam levantando questões como: há salvação para os desigrejados? Sem líderes, sem pastores? Como assim? Quem sai da igreja por causa de pessoas nunca entrou lá por causa de Jesus? Ou ainda, 90% dos desigrejados são o pior do sistema. Resumindo, essas e outras críticas que existem contra os desigrejados demonstram claramente que todos os seus críticos, com boa ou má intenção, não se apercebem que eles estão defendendo o monopólio do simples ato de congregar. Vamos continuar aqui no vídeo. Vamos para o vídeo de novo aqui. O desigrejado, ele se revolta contra o culto. Ele diz que não precisa cultuar. Opa. Como vocês perceberam, eu acabei de explicar o que eles chamam de desigrejado, como a pessoa é julgada, criticada, marginalizada, e em nenhum momento as pessoas que saem de instituições religiosas têm essa intenção aqui que esse senhor falou. Que eles não querem mais cultuar a Deus, que eles repudiam o culto a Deus. De onde esse senhor tirou isso? Eu gostaria de entender de onde esse senhor tirou isso. Talvez você pense, esse homem aí que está falando, ele é um desigrejado, que eu acabei de falar, que é um termo pejorativo usado para marginalizar aqueles que não estão mais em instituições religiosas, que esse é o meu caso. Mas o meu culto a Deus, sempre. Porque a igreja não é um templo de pedra. Não é uma instituição religiosa. Ela é o corpo místico de Cristo. Então, nada tem a ver. O que esse senhor está falando aqui é um absurdo dos grandes. Mas vamos continuar. Ele diz que ele pode ficar na casa dele. E essas pessoas são enviadas do diabo. Vejam bem. Olhem, prestem bem atenção no que ele fala. Dizendo que as pessoas as quais ele taxa como desigrejadas são pessoas enviadas pelo diabo. Vejam que absurdo. Vamos dar continuidade. Para sistematicamente combater o povo de Deus. Mas muitos deles encontraram falsas igrejas. É verdade, mas aqui na nossa igreja, quantas pessoas não saíram de falsas igrejas? Quantos de vocês que estão me ouvindo não foram enganados em outras igrejas? Nada no meu caso, e eu creio que no caso de muitos que podem me escutar aqui, se é que esse vídeo, se o YouTube me ajudar e esse vídeo chegar a muitas pessoas que também não fazem parte mais de denominação religiosa, não saíram por conta disso. Mas enfim, quero dizer para vocês que no final eu vou colocar algo referente ao anticristo. Quem de fato é o anticristo e os anticristos, que nada tem a ver com o que este senhor está falando. Dá continuidade aqui no vídeo dele, deixar ele falar, porque o vídeo não é muito grande. E logo após, no final, vou colocar um vídeo de uma outra pessoa muito mais ponderada, muito mais sábia ao falar. Ele vai explicar quem é o anticristo e quem são os anticristos. E como que nós respondemos a isso? Como que vocês responderam a isso? Vocês abandonaram o culto?
Vocês rejeitaram o falso culto, mas vocês procuraram um culto verdadeiro. Mas o desigrejado não. O desigrejado, ele diz, não queremos mais saber de culto. Ao longo da... Parei aqui de novo, tem que parar aqui de novo, porque de onde esse Senhor tirou isso? Que as pessoas que não fazem mais parte de denominações não querem mais cultuar a Deus, não querem mais saber de cultuar a Deus. De onde esse Senhor tirou isso? Na história da igreja, sempre surgiram movimentos que faziam críticas à igreja. E muitas vezes as críticas eram acertadas. Entretanto, muitas vezes... E o que mais me intriga aqui na defesa que esse Senhor está tentando fazer aqui à igreja, que ele está mais preocupado em defender a igreja institucional do que defender uma fé genuína e fidedigna em Cristo. É algo que muito me intriga e me impressiona. Vamos continuar. Esses movimentos criticavam a igreja, criticavam os erros da igreja e colocavam outros erros no lugar. Outros erros. Consertavam uma heresia com outra heresia. O movimento desigrejado é isso. É aqueles que criticam os falsos cultos e consertam os falsos cultos com um erro ainda pior. Culto nenhum. Voltando a enfatizar a questão de cultuar. Quem não está dentro de denominações, nada tem a ver com essa questão de não querer mais cultuar a Deus, não querer fazer culto nenhum mais. Até porque essa questão de cultuar a Deus não é uma coisa ritualística. A nossa vida, a forma como nós vivemos, como nós nos portamos em qualquer lugar da sociedade, demonstra o nosso culto a Deus. Vamos continuar. Culto nenhum. Eu até entendo, sabe, tem pessoas que me seguem e moram em outros países que realmente não há igrejas mesmo, na cidadezinha, e não tem uma igreja. Uma igreja. Mas não é o caso da maioria das pessoas, principalmente no Brasil, que existem sim igrejas. Percebamos algo, e isso é bem típico de muitos pastores, incutir na mente das pessoas o fato de que elas só podem cultuar a Deus se for dentro de um prédio, de uma instituição religiosa, de uma denominação. Você que está me ouvindo aí onde você está agora, não importa o lugar onde você esteja agora, você pode prestar o seu culto a Deus. Seu culto racional a Deus, você pode prestá-lo aí onde você está agora. Você que está num leito de hospital, você que está aí num presídio, você que está num lugar mais remoto da face da terra, onde você não tenha nada por perto, nem ninguém por perto, você pode prestar o seu culto a Deus aí nesse momento agora. Não existe essa questão de você só poder prestar culto a Deus dentro de uma instituição religiosa, numa denominação. Aqui eu quero fazer um adendo aqui, que eu não estou desencorajando quem queira ir a uma denominação, a uma instituição. Tá? Fique bem claro isso. Porém, é necessário que eu fale isso. Que não existe essa questão de só poder cultuar dentro de uma instituição religiosa, uma denominação religiosa. Vamos dar continuidade. Mas eles foram em 2, 3 e pronto, já desistiram. O movimento desigrejado tem tudo a ver com o espírito do anticristo. Não é necessariamente a encarnação perfeita. Como eu falei no final, nós vamos colocar que quem é o anticristo e os anticristos, que nada tem a ver com o absurdo que esse senhor está falando. Que o movimento desigrejado, veja bem, enche a boca, há uma ênfase grande, que o movimento desigrejado tem o espírito do anticristo. Oh meu Pai, me ajude, Senhor. Eita, mas tem um quê de anticristo? O anticristo se levanta contra tudo que chama Deus e é objeto de culto. Finalizado o vídeo aqui, vamos agora para um outro vídeo, que eu vou colocar um vídeo para você aqui. Você já ouviu falar sobre... Vou iniciar de novo aqui. O canal aqui do irmão
Fabrício Demarque, do Pensando as Escrituras, vai explicar para nós aqui o anticristo e o verdadeiro significado dele revelado. Vou colocar em tela cheia aqui, tá? E vou deixar o irmão falar. Você já ouviu falar sobre o anticristo? O anticristo é uma das figuras mais curiosas e intrigantes da escatologia cristã. Mas o que exatamente significa o anticristo? Ele realmente existiu ou será que ele ainda surgirá no futuro? E aqui eu levanto mais uma questão. O anticristo é de fato um ser humano de carne e osso ou será que ele deve ser compreendido de outra maneira? Ponto muito importante, como ele colocou há pouco aqui. O anticristo é um ser humano, uma pessoa, ou, vamos repetir aqui, deixa eu repetir aqui. De carne e osso, ou será que ele deve ser compreendido de outra maneira? Sim, como ele falou, o ser humano é um ser de carne e osso, ou ele deve ser compreendido de outra maneira? Vamos entender aqui o que ele vai falar. Nesse vídeo, vamos pensar sobre o conceito do anticristo a partir da perspectiva preterista parcial. E vamos descobrir que a ideia de um anticristo futuro não é exatamente o que a Bíblia ensina. Então, se você quer entender melhor esse tema intrigante da escatologia cristã e dissipar algumas dúvidas a respeito do anticristo, continue assistindo esse vídeo até o final. Quero continuar estendendo o convite do irmão para que você assista até o final, para que você possa compreender de quem se trata o anticristo e os anticristos. A palavra anticristo aparece somente 4 vezes em todo o Novo Testamento, e essas referências se encontram na primeira e na segunda carta do apóstolo. Lembra que eu falei lá mais no início do vídeo que a palavra anticristo só aparecia 4 vezes no Novo Testamento, que estavam em 1 João e 2 João? Vamos continuar. João. Algumas pessoas que foram ensinadas dentro da visão futurista acreditam que o livro de Apocalipse fala sobre um anticristo futuro que surgirá no cenário mundial durante os últimos dias da história. No entanto, pessoal, por incrível que pareça, a palavra anticristo não é mencionada sequer uma vez em todo o livro de Apocalipse. É importante entender o contexto histórico e religioso em que João escreveu sobre o anticristo. Na época, a igreja cristã estava enfrentando uma série de desafios, como a perseguição dos romanos e a ameaça de falsos ensinos e heresias. João exerceu seu ministério mais importante na Ásia Menor, e ali havia uma versão distorcida do cristianismo chamada de gnosticismo. Para entender os escritos de João sobre o anticristo, nós temos que entender primeiro sobre o gnosticismo que existia na época dele. O gnosticismo do primeiro século era um movimento religioso e filosófico. Os gnósticos tinham uma visão do mundo dividida em 2 partes. Uma parte espiritual, que era considerada boa, e uma parte natural, que era vista como corrupta. Quando alguns líderes do gnosticismo tentaram seguir o cristianismo, eles não acreditavam que Deus havia se tornado humano e que ele veio para esse mundo na pessoa de Jesus. Então, eles começaram a desenvolver uma falsa doutrina a respeito da identidade de Jesus, que negava a sua encarnação. Além disso, os gnósticos também acreditavam que para ser um bom cristão, você precisa ser muito espiritual e possuir conhecimentos secretos para entender Deus e ser salvo. É daí que vem a ideia de gnose, que significa conhecimento. Durante o primeiro século, o gnosticismo apresentou várias formas e versões diferentes, mas um dos grupos mais influentes rejeitou completamente o Antigo Testamento, dizendo que o Deus do Antigo Testamento era o diabo e que Jesus veio nos mostrar um pai desconhecido. Outros gnósticos defendiam que os rituais do Antigo Testamento ainda eram válidos para os cristãos. Ainda outros eram extremamente ascéticos
ascéticos, pregando, por exemplo, o vegetarianismo e proibindo qualquer forma de expressão sexual, até mesmo dentro do casamento. E outros gnósticos ainda ensinavam a libertação de todas as leis e praticavam orgias como parte de seus rituais. Então perceba, esse era o ambiente no qual o apóstolo João estava inserido. O gnosticismo se tornou tão popular nos primeiros séculos da igreja que por volta do ano 150 depois de Cristo, cerca de 1/3 dos cristãos estavam seguindo essa heresia. Esse fato preocupava muito os líderes das igrejas, incluindo o apóstolo João, que estava na linha de frente dessa batalha, lutando para ensinar a verdadeira doutrina cristã. Então, pessoal, tendo como pano de fundo esse ambiente caótico que eu acabei de mostrar, nós podemos entender melhor alguns versículos escritos por João, como esse aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Os gnósticos não acreditavam que Jesus poderia ser Deus e humano ao mesmo tempo, porque, como eu disse, eles pensavam que o mundo natural era mau. Mas aqui João foi ousado, afirmando que ele viu Jesus, que Jesus era real e que Jesus veio para esse mundo. João disse que Jesus é Deus e que Deus veio em carne. Dito isso, pessoal, agora podemos entender melhor o que João queria dizer com a expressão anticristo. Vamos ler uma passagem bíblica em que João fala sobre o anticristo. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. João está dizendo aqui que a maneira mais importante de julgar os ensinamentos dos outros é ver o que eles dizem sobre Jesus. Os verdadeiros líderes cristãos vão reconhecer que Jesus veio em carne e que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Já os falsos líderes vão negar esse fato ou vão dizer que Jesus não veio de Deus. Essa heresia que nega a encarnação de Cristo é o que João chamou de anticristo. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante no texto: a pluralidade do anticristo. João disse: também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. João fala de anticristos no plural, se referindo aos falsos mestres que ensinavam a heresia gnóstica que negava a encarnação de Cristo. Então, perceba que a Bíblia fala tanto do anticristo no singular, quanto de anticristos no plural. Para ficar mais didático ainda, podemos pensar da seguinte forma: o anticristo no singular se refere à heresia gnóstica, e os anticristos no plural se refere aos falsos mestres que ensinavam a heresia gnóstica. Nós podemos afirmar, pessoal, que atualmente o espírito do anticristo continua atuando no mundo. Esse espírito se manifesta por meio de sistemas doutrinários heréticos que ensinam falsidades a respeito de Jesus. O espírito do anticristo se manifesta através de várias seitas e falsas religiões que existem nos dias de hoje. Portanto, mesmo diante de tudo que foi falado, alguns cristãos de hoje em dia podem olhar para a evidência histórica desses anticristos do primeiro século e ainda assim acreditar que algum anticristo surgirá no futuro. A verdade é que as pessoas podem imaginar qualquer coisa que elas queiram, porém, elas não podem afirmar que existe evidência bíblica suficiente que prove a existência de um anticristo futuro. Depois de uma explicação como essa, de uma forma bem didática, usando as escrituras e usando evidências históricas, faça sua comparação com o primeiro vídeo, onde o irmão, ainda vou chamá-lo assim, educadamente e respeitosamente, coisa que ele não tem respeito pelas pessoas, pelos irmãos que não fazem parte de instituições, os comparando com anticristos, que é uma explicação que nada tem a ver com Bíblia e nem com fatos históricos, nem com história. E não só chamando eles de anticristo, como de desigrejados, de uma forma a marginalizar essa expressão
e de uma forma que ele está julgando pessoas que não fazem parte de denominações ou instituições. Então, meu irmão, se você entender que a explicação do irmão Fabrício Demarque do canal Pensando as Escrituras, vou deixar o link aqui na descrição do canal do irmão mais uma vez em outro vídeo, pedindo que os irmãos visitem o canal do irmão e se inscrevam no canal dele, curtam, comentem, compartilhem, assim como o meu. Eu peço que vocês curtam esse vídeo, que vocês comentem e que vocês compartilhem esse conteúdo para que esse conteúdo alcance pessoas. Deus abençoe e até a próxima.